Fala Inconformados, se você é cliente Nubank, você recebeu este e-mail aqui ao lado que trata da atualização do contrato em relação ao cartão do Nubank. E vale se você tem o roxinho tradicional, seja ele Gold, Platinum ou linkado ao programa do Nubank+, se você tem o cartão Business, que é o cartão da conta PJ do Nubank, se você tem o Ultravioleta, que é o cartão Black do Nubank, ou se você tem o cartão da conta Global, que é o cartão para utilizar em viagens internacionais, que está disponível para o cliente Ultravioleta. Se você tem qualquer um desses cartões, você vai ficar de olho nesse vídeo que eu vou trazer o resumo do contrato com os pontos principais. E aqui no canal basta se inscrever que toda a atualização de contrato do Nubank eu trago o resumo aqui. Direto ao ponto, Inconformados, eu já dividi o contrato em partes para a gente poder ver melhor e entender os principais pontos. Começando pela primeira parte, que é um resumo inicial do que se trata o contrato e também inicia com os seus direitos. Você tem direito principalmente à função crédito para ser utilizada com o seu cartão e a função débito. Nessa função débito vai depender dos seus recursos lá dentro e você também consegue fazer o saque. Indo para a segunda parte, que é essa informação aqui ao lado, começam as suas obrigações. E eu destaquei 4 delas. Primeiramente, você tem que manter o seu aplicativo atualizado, manter as suas informações cadastrais atualizadas. Ele tem as tarifas. Hoje não tem tarifa de anuidade do cartão, mas, por exemplo, se você vai sacar, você tem que pagar uma taxa por esse saque. Por isso, eu sempre faço o Pix Saque quando eu tenho algum dinheiro no Nubank que eu quero sacar. E por último, você é responsável por manter as suas senhas seguras e em caso de roubo, você tem que comunicar imediatamente para que sejam bloqueada a sua conta. Chegando na terceira parte, que é essa aqui ao lado, ele traz um resumo com uma frase do que se trata cada uma das 12 cláusulas presentes nesse contrato. Lembrando, este contrato ele é a base para qualquer um dos outros cartões que eu mostrei aqui. Ele vai falar basicamente das funções crédito e débito e tudo que você tem de direito e obrigação. Na quarta parte, que está aqui ao lado, ele começa a falar do contrato em si e, como a gente sabe, ele sempre começa com um glossário explicando o que significa algumas palavras. E aqui eu quero destacar, ele fala também do emissor e dá o telefone onde você vai contatar. Lembrando, os cartões Nubank são da bandeira Mastercard. E além dos benefícios que você tem do cartão Nubank, você também tem os benefícios da bandeira Mastercard. E eu vou deixar um vídeo aqui acima, onde eu mostro quais são esses benefícios. Na quinta parte, ele continua falando o significado das palavras e aqui eu vou destacar uma delas. Ele fala sobre construção de limite. Você vai ter um limite liberado, que você não precisa fazer nada para ter o uso dele. Você pode adicionar ou construir limite. E isso você faz através do limite garantido, onde você coloca um saldo que vai render 100% do CDI e através desse saldo você aumenta o seu limite. Por exemplo, você tinha R$5.000 de limite, foi lá e colocou mais R$1.000 nesse limite garantido, o seu limite passa a ser R$6.000. Indo para a sexta parte que está aqui ao lado, eu vou destacar 2 pontos. Primeiramente, não existe tarifa de anuidade e nem de solicitação de segunda via do cartão. Então, se você teve cobrança nesses casos, reclame. Segundo ponto, ele não permite a utilização do cartão para jogos de azar. E ele deixa isso explícito aqui. Se você utilizar o cartão para esse meio, você vai ter o seu cartão bloqueado e cancelado.
Chegando na sétima parte, a gente tem essas informações aqui ao lado e eu quero destacar uma delas. Aqui ele fala sobre a questão de utilizar o cartão na função crédito, uma função excepcional e que a gente faz na estratégia do AstroPay. Eu vou deixar o link aqui na descrição e virando o mês eu vou refazer o vídeo para a gente aprender juntos novamente. Aqui ele destaca, você tem o direito de arrependimento até 7 dias após a sua compra. Sabe aquela garantia que os produtos online dão de 7 dias? Não é porque eles são bonzinhos, é porque é uma obrigação legal. Você tem direito a se arrepender desta compra até 7 dias após a efetuá-la. Parte número 8, que está aqui ao lado, ele destaca as questões das retiradas de valor na função crédito. Ele fala que são encaradas como empréstimo e como tal terão taxas de juros. E se ainda for feito no exterior, além da cobrança dos juros, você vai ter que pagar os impostos devidos, como o IOF. Parte número 9, ele fala sobre isso aqui ao lado. Utilização da função crédito no exterior. E eu quero destacar apenas uma coisa. Aqui você vai utilizar o cartão, lembrando, você vai ter a cobrança dos impostos devidos e além disso, ele destaca, a cotação do dólar vai ser utilizado uma média que o Banco Central utiliza de várias instituições. Chegando na décima parte, tem essas informações aqui ao lado e ele começa a falar do limite do crédito. Uma coisa muito importante que eu vejo as pessoas esquecerem. Às vezes elas acham que o limite delas é alto, mas se você faz uma compra parcelada, esse limite ele é totalmente ocupado e ele vai sendo liberado conforme o pagamento das parcelas. Então, se você parcelou algo de 10 mil reais em 10 vezes, você teve todo esse limite ocupado. E à medida que você for pagando, ele vai liberando aos poucos. Então, fique atento. E segundo, você só consegue aumentar o seu limite de duas formas. Ou se o Nubank permitir esse aumento, ou se você colocar recursos no limite garantido. Na 11ª parte, que é essa aqui ao lado, até eu descobri uma informação que eu não sabia. Você tem direito a alterar a sua fatura, a data de pagamento, até 3 vezes dentro de um ano, desde que você não tenha alterado nos últimos 90 dias. Ou seja, de 3 em 3 meses, você pode alterar com um máximo de alteração de 3 vezes. 12ª parte, que tem essas informações ao lado, eu trago um alerta importante. O cartão de crédito é uma excelente ferramenta para quem sabe utilizar com sabedoria. E aqui ele fala sobre o pior uso possível do cartão de crédito, que é o pagamento mínimo da parcela. Quando você faz isso, vai ter a aplicação sobre o valor remanescente de juros altíssimos e ainda por cima, IOF, que é um imposto cobrado. Não utilize essa função jamais. Trate o cartão com sabedoria. Se você não tem o recurso para pagar a sua fatura, não utilize. Simples assim. Senão você vai cair numa bola de neve. 13ª parte, ele traz essas informações ao lado e eu quero destacar algo importantíssimo. Aqui em Minas Gerais está tendo um golpe onde pegam a sua conta, não sei como, e trocam apenas duas coisas. A parte do boleto lá embaixo, o código de barra e aquele código digitável e também aquela fotinha do Pix. Aí, na hora que você faz o pagamento, ao invés de pagar para o emissor da conta, você está pagando para o golpista. Então fique atento e o Nubank alerta sobre isso aqui. Não pague nada que chegue por meio de terceiros, até que no caso dele ainda é mais fácil, porque a conta não chega de maneira física, mas vale o alerta para as outras contas, como contas de água, luz ou internet. 14ª parte traz essas informações e eu vou destacar uma delas. Se você não pagar o que deve ao Nubank de utilização na função crédito de empréstimos, ele fará a liquidação do valor da dívida em relação ao saldo que você tiver lá no aplicativo. Claro que isso terá um prazo para acontecer, mas na cláusula você aceita essa condição.
15ª parte está aqui ao lado, as informações, e vem aquela questão novamente. Se você tiver qualquer atraso no pagamento, já de cara ele já fala 1% de juros moratórios mais 2% de multa. E a bola de neve só vai crescendo. Então, sempre fique atento e de forma nenhuma atrase o pagamento da sua fatura. Chegando na 16ª parte que está aqui ao lado, para mim, uma das cláusulas mais absurdas que existem. Quando você tiver qualquer compra que você não identificou e não sabe por que ela está ali, é sua obrigação contestar em até 90 dias. Ou seja, se o Nubank colocar qualquer coisa ali que não foi você que comprou, você não contestar em até 90 dias, você não vai poder mais contestar essa compra. Por isso eu deixo sempre ativo as minhas notificações e qualquer compra que cai, em tempo real eu contesto. Meu cartão já foi clonado e eu fui na hora, contestei lá no Nubank, pedi o bloqueio do meu cartão e um novo cartão. E é isso que você tem que fazer a qualquer hora que você ver um lançamento que você não identificar. Chegando na 17ª parte que está aqui ao lado, a gente começa a falar das medidas de segurança. E é sua obrigação manter os dados atualizados, manter o seu PIN, aquela senha de 4 dígitos segura e não passar para ninguém. E o último caso que se aplica, por exemplo, a mim, é minha obrigação não divulgar as informações do meu cartão em mídias sociais. Caso isso ocorra e alguém faça uma compra, o problema é meu e o Nubank não se responsabiliza. 18ª parte tem essas informações aqui ao lado e é muito importante, principalmente na hora de fazer a estratégia do AstroPay. Existem formas que ele pode bloquear o seu cartão e uma das que eu mais bato aqui na tecla é a utilização de padrões repetitivos. Então, você não vai lá e fazer a operação do AstroPay sempre com o mesmo valor. Por quê? O sistema bancário, a partir do momento que você faz isso, ele começa a suspeitar que é um robô que está fazendo essa operação. Por quê? Sempre o mesmo valor de operação. Várias vezes traz repetição e isso alerta o sistema deles. Por quê? O robô tem isso, ele tem padrões de utilização. E ao fazer isso, você corre o risco de ter o seu cartão bloqueado. Por isso que eu nunca repito o mesmo valor na operação, mudando a casa dos reais ou a casa dos centavos. 19ª parte tem essas informações e aqui ele fala até mesmo da questão da alteração do contrato. A partir do momento que você está ciente do que o contrato se trata e a partir do prazo de recebimento desse contrato no e-mail, geralmente 15 dias após, se você não cancelar o cartão, quer dizer que você concordou com o contrato e não tem negociação. Ou você concorda com o contrato e continua, ou você discorda com o contrato e cancela o seu cartão. Na 20ª parte que está aqui ao lado, ele traz os motivos pelos quais ele pode cancelar a sua conta ou o seu cartão. E os motivos estão aqui para você poder olhar e eu vou destacar um deles. Caso você não utilize o cartão do Nubank, mas também não quer ter ele cancelado, você tem que fazer alguma operação nos últimos 12 meses. Se durante 12 meses consecutivos você não utilizou o cartão, ele será automaticamente cancelado. Na 21ª parte, que está aqui ao lado, começam as cláusulas padrões, iniciando pela propriedade intelectual, que nada mais é do que uma cláusula que fala que você reconhece que tudo que está no aplicativo e foi desenvolvido pelo Nubank é de propriedade dele e você não pode copiar. Na 22ª parte, que é essa aqui ao lado, ele traz mais cláusulas padrões e fala sobre o programa de pontos dele, que, para ser sincero, eu não utilizo, não conheço ninguém que utilize e para mim as Nucoins foi uma forma dele tentar fazer um programa de fidelidade que funcionasse. Iniciou muito bem, mas está terminando muito mal. Com a Nucoin 2.0 e as informações que foram divulgadas até o momento, eu não vou utilizar esse programa.
Na 23ª parte, que está aqui ao lado, ele traz mais disposições gerais e enfatiza o fato de que ele segue 100% as normas do Banco Central e caso elas alterem, você tem que estar ciente para manter a utilização dentro das normas. E para fechar com a última parte que está aqui ao lado, são aquelas informações finais de sempre, começando pelo foro. Ou seja, se ocorrer qualquer processo entre você e o Nubank, ele vai correr no foro da Justiça de São Paulo. E também o fato de você poder contatar os meios de comunicação a qualquer momento. Eles estão disponíveis todos os dias da semana. Claro que a gente sabe, muitas vezes eles só dão respostas genéricas para falar que cumpriram o prazo e não resolvem os nossos problemas. É isso, inconformados. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações e lembrando, se você utiliza qualquer um dos cartões do Nubank, esse contrato vale para você e eu tô sempre aqui atento para trazer de forma resumida com os principais pontos para você ficar ciente de forma rápida e prática. E com sempre cada vez mais conhecimento, a gente caminha firme rumo à tão sonhada liberdade financeira.